Olá, boa noite na paz, no amor e na presença do nosso Deus. Como já sabemos, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo e que quer filhos obedientes e quer servos obedientes e quer, então, que os filhos, que os servos se transformem em amigos. Nesta unidade do Espírito do Deus vivo com o Espírito do homem obediente, o Espírito vivificante, né? Então, nós vamos continuar nossa reflexão, sabendo que nós precisamos anunciar e necessariamente denunciar. Por quê? Porque se faz necessário. Seria bom se nós pudéssemos só anunciar. Não haveria, só se não houvesse mais injustiça. Se não houvesse pessoas prevalecidas, gananciosas, ambiciosas, sem amor, sem estar buscando pela perfeição, pela santidade, nós poderíamos anunciar só o amor, só as coisas boas, diríamos. Mas infelizmente não. Nós vivemos num mundo, como já dissemos e é sabido, um mundo que então é regido, dominado pelo príncipe das trevas. Príncipe das trevas. Então os homens têm prazer em obedecer a esse príncipe. Tem prazer, gosto. Existe esse gosto, nasce com este gosto de obedecer à serpente, o antigo dragão. Aliás, o dragão, a antiga serpente. Infelizmente, esta é a realidade. Esta é a realidade. Então, o que ocorreu no deserto quando Jesus foi tentado? Qual foi a tentação de Cristo Jesus? Veja, já falamos aqui, ele não foi tentado por mulheres, não foi tentado por jogos e outras coisas mais. Ele foi tentado em ter e poder, né? Principalmente isso. Veja, ele tinha poder. O poder é dele. Mas usar esse poder a serviço dos homens deste mundo, a serviço dos homens que mandavam no mundo, que dominavam o mundo, homens que eram dominados pelas trevas, pelo maligno. Então, Jesus foi tentado a continuar o mesmo sistema que já vinha sendo praticado e ensinado. Isto é, Deus fazendo a vontade dos homens. Deus fazendo a vontade dos homens. É isso que transformaram Deus. E hoje é o que nós temos aí. Então, sempre foi da índole do homem, dominado pelo mal, de colocar Deus, todas as coisas a seu serviço. Por isso tem um tal de Erasmo de Roterdã, parece que era um monge, um padre, não lembro que época ele viveu, ele escreveu um livro e o título era Elogio às Moscas. Diz que o único bicho que o homem não conseguiu dominar e colocar a seu trabalho, a seu serviço, era as moscas, né? Então, elogio às moscas. Mas demais todo, o homem coloca tudo para trabalhar para ele. Tudo. Ele se arrebenta trabalhando e põe mais gente para trabalhar para ele. Muita gente. Escraviza e assim por diante. Então, é muito normal eles quererem que Deus também trabalhe para eles.
com toda certeza. E é o que aconteceu no tempo e no templo de Moisés, de Abraão, de Salomão, né? Então veja que Deus estava assim trabalhando para esses homens. Mas, pastor, não está escrito lá no profeta Isaías que não se ouviu, não se viu, ninguém imaginou um Deus que trabalha pelo seu povo? E que o apóstolo Paulo daí direcionou no outro sentido, né? Disse que o que ele tem preparado para aqueles que o amam, mas a original do profeta Isaías, se bem me lembro, ele diz: não existe, ninguém viu, ninguém ouviu, né? Um Deus que trabalha para o seu povo. Mas veja, para o seu povo, não para os dominadores desse povo, para os opressores, para os acumuladores. Trabalha para o povo pobre, humilde, simples. É para esses que ele trabalha. Mas sempre o homem quis colocar todos e o próprio Deus a seu serviço, e nós temos isso lá quando Moisés então tirou o povo do Egito, né? Pela força de Deus, pela graça de Deus. Esse povo pelo deserto forçou o sacerdote Arão a fazer o bezerro de ouro. Fazer o bezerro de ouro é a teologia da prosperidade. E levar de volta para o Egito. Vencer lá no Egito, nós vamos enriquecer lá, nós vamos dominar lá, nós vamos prosperar lá. Então veja que eles forçaram. Por isso tem acreditado, o pastor que não pastoreia é pastoreado. Ele é pastoreado. Mas quando que ele é pastoreado? Quando ele não obedece a Deus. Quando ele não está sob a direção de Deus na obediência fiel e sincera. Por isso veja, Jesus foi tentado a ser também pastoreado pelo diabo e pelos homens comandados pelo Satanás. Foi, entendeu? Então ele foi tentado a fazer a vontade desses homens. E ele teria a glória, as honras desses homens. Porque eles gostam de fazer isso. Veja, no caso, eu volto à questão aí dos católicos. Então agora a Maria tem as honras dos ricos. O próprio Jesus tem a honra dos ricos. Eles fazem templos magníficos. E dão dinheiro e ajudam, sempre foi assim. Mas desde uma vez que esse Deus esteja a serviço deles. E que os sacerdotes, os bispos católicos, apostólicos, romanos e todos as denominações cristãs estejam a serviço deles. Pleno acordo. Não tem problema. Esse Papa, eu já disse, esse Papa dos católicos tá ruim, porque ele vai indo, né? Meio gato a cabresto, assim, sabe? Sabe como é que é puxar um gato pelo pescoço? Assim, ata uma cordinha e puxa, ele vai levando tudo para frente, né? Ou puxar pela cola. Pior ainda. Então assim ele está sendo, sabe? Ele não é obediente como foram os outros, João Paulo I, João Paulo II. Primeiro, eu acho que também não quis, deram um jeito. Segundo, tem muita conversa aí, mas enfim, bom. Mas teve uns que foram justinho, bem como eles gostam. Bem como a burguesia gosta. E aí, agora esses evangélicos, então, tá perfeito. Perfeito. Todos palacianos. Todos palacianos. Até tem ministros lá agora. De tão enterrado que estão nesse sistema, que já estão no poder também. No poder. Eu tenho sempre por princípio o seguinte: quem se decidiu a pastorear, enfim, assumir um ministério espiritual, realmente tem que deixar tudo. Tudo. Mas viu, o padre deixou. O padre não deixou nada. O padre tem tudo. O padre tem tudo. Tem todas as garantias que o mundo apresenta. E outra, e ele está dentro do sistema, né? Dentro do sistema, fazendo bem à vontade desses que dominam o mundo, né? Em escalas menores, mas também estão todos de acordo. Então, eles dão também fazem umas rebeldias aqui e ali, mas na essência segue a boiada. Na essência permanece a boiada. E eu acreditava então
que os evangélicos seriam essas pessoas que estariam testemunhando Cristo Jesus, mas precisou então acontecer tudo o que aconteceu no Brasil para que a máscara caísse. Graças a Deus, repito, eu fui despertado antes, fui avisado antes, mas hoje só não desperta quem não quer. Quem não quer ou está muito dominado pelas trevas, para não perceber o quanto o dragão tem o controle desse mundo e dos evangélicos. O quanto eles estão comprometidos com o dragão, com a besta fera e, enfim, com o dragão, né? Com certeza. E aí se escancarou. Se escancarou nesse sistema aí. Eu volto a dizer que não pensa que quem não apoia Bolsonaro também estão salvos. Não estão. Com certeza não estão. Não basta. Não basta. É preciso muito mais. O que o mestre disse? O que ele falou? Se a vossa justiça não ultrapassarem muito a dos escribas e fariseus, ultrapassarem muito, a maioria nem empata com os escribas e fariseus. Estão muito aquém. Está julgando, pastor. Para não julgar, para não ter uma posição clara e definida, é só não ler o evangelho. É só seguir a turma. Seguir a multidão aí, dando de ombro, cada um para si, e Deus para todos, que esse Deus é com D minúsculo, é um demônio, é diabo, que não existe isso, entendeu? Ou é todos por um e um por todos, como está escrito, que eu vos mando e que vos ameis, ou então está seguindo a doutrina de Satanás. Toda a vida, com fidelidade, toda a vida, com certeza. Goste ou não goste, aceite ou não aceite, esta é a verdade. Esta é a triste e dura realidade, lamentavelmente. Bom, então vejamos que o cristianismo, ele necessariamente precisa anunciar e denunciar, porém eu volto a dizer aos que me ouvem e têm me acompanhado, é preciso que cada um examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo, com toda certeza. Então veja que temos que ser um irmão de excelência, irmão de sangue, de preferência. O que é ser um irmão desse? Claro que os irmãos, está escrito, Jesus já disse, né? Não há profeta sem honra, a não ser na sua casa. Na sua casa, mas veja, mesmo assim, você tem que ter consciência diante de Deus que tu está agindo corretamente. Que tu está fazendo as coisas exatamente como tem que ser feita, como manda o Evangelho. Sem guardar mágoa, sem rancor, no que depender de vós tenham paz com todos. Paz com todos. Com uma posição clara e definida. Mas sendo flexível e compreensivo com as outras pessoas. Outro dia uma pessoa então me ligou pedindo, tem o aniversário do meu filhinho, fazer 7, 8 anos, 10, 12. E aí, fizemos ou não fizemos? Eu digo, olha, tem mais que fazer. Agora, aqueles que se batizaram nas águas, como se diz, então, que sepultaram a velha criatura, veja, que sepultaram a velha criatura, não tem por que estar comemorando aniversário. Ou tem? Do velho homem. Eu estou fazendo agora em fevereiro do ano que vem, tá longe ainda, né? Eu vou estar fazendo 65. Quer dizer, o velho homem. Mas eu não conto mais essa data. Essa data para mim não existe. Não pode existir. Porque se eu for comemorar essa data, eu estou negando o meu batismo. O nascimento do novo homem. E o que conta é o novo homem. Não o velho. O velho não. A velha mulher. Não. Isso aí é passado. Eu vou comemorar o aniversário do velho homem? A troco de quê? Se eu já sepultei ele, se eu renunciei, se eu reneguei ele com as suas obras, não quero mais. Deixa para lá.
vou ressuscitar ele, vou arrancar ele da. Então ele não morreu, ele está vivo. Se a pessoa gosta e quer, porque significa o batismo não valeu nada. Não valeu nada o batismo. Nada. Continua a velha criatura. Velha criatura. Só deu, né? Botou uma tinta nova, uma pintura, né? Ou fez uma reforma. Não mudou nada. E é o que acontece com a maioria. Tem uns que podem mesmo comemorar a vida inteira. Comemorar porque não houve nenhuma mudança. Não houve, não há. E não nem tem sinais que venha a haver alguma mudança. Lamentavelmente. Se mantiveram seguindo os mesmos ditames da velha criatura. Mesma coisa, seguindo para e passo o velho homem e a velha mulher. Só com costumes religiosos. É os fariseus de ontem e de hoje. Os evangélicos aí. Com certeza. Mas veja, os filhos, as pessoas que não se batizaram, os pais, as mães, sei lá quem seja, não. Tudo bem, liga lá, parabéns. Parabéns não. Parabéns do quê? Por que parabéns? Felicidade, Deus abençoe, enfim, bom. Tem tantas músicas que o mundo inventou, os homens inventaram, né? Para felicitar, então, os aniversariantes. Mas parabéns não tem porquê. Parabéns para quem? Tivesse que dar parabéns, tinha que dar para Deus. Parabéns, Senhor Deus, porque o Senhor então criou todas essas criaturas, fez todas essas coisas e permitiu que esse homem, que essa mulher nascesse e que eles tivessem filhos, e agora está aí os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, e assim por diante, né? Neto, bisneto e etc e tal. Então, se alguém merece parabéns, é o Criador. É o Criador. Porque, tudo bem, teve pessoas que lutaram para a vida dessas pessoas, sim, o médico, a enfermeira, tantas outras pessoas certamente lutaram. Então, esse parabéns aí tem que se ampliar e atingir muitas pessoas que colaboraram para esse ser estar vivo hoje. E contando mais um ano de vida. Mas, na verdade, para quem então se batizou, no sentido do que é o batismo? Vamos sepultar a velha criatura, porque não serve mais, não serve. Morreu o velho homem, a velha mulher, será? Morreu. Então por que eu vou fazer aniversário do falecido? Alguém faz aniversário do falecido? Da falecida? Minha mãe está fazendo tantos anos hoje, vamos reunir aqui, vamos comer uma carne, fazer um churrasco, cantar parabéns. E assim também, a pessoa que você batizou fazer aniversário, vai fazer. Então ela não morreu. Claro que não morreu. Quem é que não vê? Claro que não morreu. Coisa nenhuma. Só passou por um ritual. Um ritual. Por isso, veja, não muda nada. Não muda nada. E essa religião que a religião gosta, precisa disso. Precisa disso. Desse rótulo assim. Não, agora é um filho de Deus. A Igreja Católica ela é campeão, fazem festa do dia do batizado da criança. Faz até no CTG, né? Um batizado gaúcho, como é que é? Batizado, não sei como é que é lá. Tem missa crioula, batizado crioulo, casamento crioulo. Beleza, beleza. Bem como é o sistemão, uma beleza, né? Misericórdia. Então ali se prestando para isso, né? E usando e abusando do nome de Jesus, com toda certeza, das coisas de Deus, tomando o seu santo nome em vão, com toda certeza, para legitimar um sistema injusto, perverso, assassino e criminoso. Usando das coisas de Deus, roubando, ladrão, são tudo ladrão, estão roubando as coisas de Deus. Uma palhaçada sem precedente, palhaçada. Então, todo esse pessoal rico, fazendeiros, opressores, Deus me livre, tem uma adaga enfiada assim, ó. E fico lá escutando, será que esse padre aí não vai falar de sem terra, da reforma agrária? Será que vai vir falar de pobre aqui? Bom, claro que não vão, quem vai fazer missa crioula não. Ele já tá doutrinadinho, não vai? Imagina, ele vai lá, fantasiado, com certeza. Fantasiado de homem, fantasiado de gaúcho, fantasiado de sacerdote. Misericórdia, né? Misericórdia. Que absurdo. A que ponto se chega,
E, pô, não, e tem argumento para justificar tudo isso. Tem cabimento. O que fizeram no cristianismo, né? O que fizeram? Meu Jesus. Né? E os evangélicos não é diferente. Lamentavelmente. Então, como é tipo aquele filho disse que vou e não foi também. Não foi. O evangélico é aquele que diz assim, não tá. Aquela parábola que Jesus contou. Certo homem tinha 2 filhos. Disse a um, vai. E ele disse, eu não vou. Depois pensou e foi. Aí disse ao outro, vai. Ele disse, tá, eu vou, mas não foi. Mas nessa altura agora nenhum vai. Nenhum deles vão. Não vão. Vão seguindo os homens, obedecendo a homens, com toda certeza. Então, veja que Jesus, ele foi tentado a fazer isso. Ele foi tentado a servir os homens como servem os homens. Os reis colocados pelos homens, eles estão lá para servir os homens na vontade dos homens. O rei serve a quem? Serve às elites. Serve os grandes. Serve os poderosos. E faz a vontade deles. Governa para eles. Sempre foi assim. Com raríssimas exceções. Mas só acontece lá uma reviravolta e os pobres meio que dominam, aí bota alguém para governar lá com eles. O pobre bota lá um para governar com eles. Não é para eles, mas governar com eles. Mas os ricos dão um jeito daqui e dali e tiram ele. Como agora aconteceu com o Lula. Deram um jeito, tiraram, fizeram tudo que foi falcatruagem, mexeram na lei, Constituição, bagunçaram tudo. Não tem mais lei nesse país. Acabou. A verdade não existe. Não existe. Sepultaram tudo. Entendeu? Então aí. A Constituição já era. Que não tem mais, não existe mais essa história de democracia. Acabou. Mas estão aí para serem servidos. Eles têm a imprensa, têm a justiça, têm o exército, têm o juiz, tem tudo. Tudo. E o pior é que todos esses que estão de juiz, estão no exército, a maioria é tudo pobre. Tudo pobre. Mas foram para lá e a cabecinha foi feita, né? Agora estão contra os pobres. Saíram do meio dos pobres para agora, claro, ascenderam socialmente, com o dinheiro dos próprios pobres, assim por diante, para legitimar esse horror que está aí. E eu não me conformo porque, então, tudo bem que os homens, os civis façam isso, mas os religiosos era para ser a voz de Deus, a voz profética, para ir contra todo esse sistema podre que está aí, imundo, sujo, assassino, bandido, diabólico, com toda certeza. Se olharem os profetas, quando que surgiu os profetas? Quando surgiu esses governando para os ricos, governando para os grandes, para os ricos, fazendo terríveis injustiças para os pobres, para os pequenos, para os empobrecidos, para os explorados e assim por diante. Terríveis injustiças. Como é agora. Quantas pessoas perderam a Bolsa Família? Quantas pessoas com extrema carência e necessidade? Pessoas com dificuldade física, de saúde e tudo mais, tiraram tudo. Tiraram. E estão lá, pousando de bom moço, benfeitores da humanidade. E um monte de gente apoiando. Um monte pobre que teve o pai, que teve a mãe, que teve parente, que teve amigo prejudicado, estão apoiando. Estão apoiando. Lamentavelmente. Então a cegueira é tão grande, o domínio é tão grande, mas eu já falei sobre isso. Que o demônio ele domina a vítima de tal forma que a vítima fica servindo a ele e ainda agradecendo para o algoz. Agradecendo ainda o algoz. O explorador, o bandido, o assassino. Ainda agradece. Ainda tem ele como benfeitor. Benfeitor. Terrivelmente. O que é um sistema, então? Jamais nós podemos aceitar isso, repito, nem como ser humano, imagina como seres, então, espirituais. Que, veja, quer e deve prestar obediência a Cristo Jesus. A insensibilidade é tão grande, a injustiça nesses corações é
tão grande que não consegue perceber uma coisa horrorosa que está aí de uma forma escancarada. Como eu disse outras vezes, tem situações que precisa a pessoa ter um olho clínico mesmo, um olhar bem aguçado para perceber. Mas isso aí está escancarado. É escancarado. A safadeza, a mentira, a enganação é uma coisa terrível. Sei. Se acomodaram mesmo, o cinismo tomou conta. O cinismo tomou conta. Com certeza. Se acomodaram. Acharam um lugarzinho ao sol e agora, ó, por mim. É? Que caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Não vou me meter. Estão usando o Salmo para isso. O Salmo 91, né? Que caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. É bem assim. Eu não vou me meter. Eu não sou trouxa. Eu vou criticar isso, criticar aquele. Não mesmo. Vamos ficar aqui se equilibrando, meu. Tinha uma expressão uma vez no passado que dizia El Arturo, campeão do muro. Aquela pessoa que vai sempre em cima do muro, assim, ó. E se tiver que cair, cai no lado mais macio, né? No lado macio. Tem muita gente assim também. Misericórdia, gente. Misericórdia. Jesus não foi assim. Ele assumiu. Né? Ele assumiu. Já disse, veio um tempo horrível de injustiça, horrível, de domínio, não sempre, né? E ele não se calou, falou o que tinha que falar, fez o que tinha que ser feito, em obediência ao Pai. Veja, ele era filho, e ela disse, quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um, mas dizia, eu faço tudo o que o meu Pai me manda. Quer dizer, ele era um com Deus, era filho de Deus, mas essa unidade não dava direito a ele, e ele sabia, de ultrapassar esse limite. É meu Pai. E a ele eu devo obediência. E obedecia com alegria, com muito amor, com toda certeza. E veja, ele obedecia o Pai, ele fazia tudo que o Pai mandava, mas ele era Deus, mas prestava obediência ao Pai. Então veja, essa hierarquia que o Pai procura e espera que nós também venhamos a desenvolver e a praticar, com toda certeza, com toda certeza. Então tem pessoas que acham que são de Jesus, que se batizaram e todas, se acham no direito de cobrar de Deus, de exigir de Deus. Cuida dos meus filhos, cuida desse, cuida daquele outro. E vem a reza braba, vem a oração, essa aqui, não sei o quê. E passa para frente essa oração. Né? Passa para frente. E é umas orações assim, tipo, bota Deus para cuidar da tua casa. Bota ele. E bota o padre lá orar para abençoar a tua casa, bota o pastor lá para orar, abençoar a tua casa, abençoar tuas lavouras, abençoar tuas propriedades, abençoar tudo. Deus tem que abençoar. Aí, eu levei o pastor lá, mas que não adiantou. Levei o padre lá, abençoou, mas não abençoou. Não mudou nada. Não mudou, continuou a peripécia lá. Quer dizer, o santo dele não é forte, ele não tem muita intimidade com Deus, porque se ele tivesse, ele tinha me abençoado e eu estava arrebentando. Agora eu estava arrebentando a boca do balão. Mas então ele é fraco. Tem tudo isso, hein? Tudo isso. Aí tem o se atraca jejuar e tudo para que Deus venha ouvir, faz jejum e tudo, clamar para abençoar o povo. Me lembro que os pastores dessas igrejas fazem isso. Muitos então diziam, vou ter que orar e tudo para abençoar o povo. Porque nós pegamos o dízimo do povo, as ofertas do povo, e se não tiver retorno, o povo não vai dar mais, vai reclamar e vão procurar outra igreja. Então tem que clamar a Deus para que o povo seja abençoado, para que sejam curados das doenças, das enfermidades, o que eles vêm buscar tem que receber. Que tal? Que tal isso? Quer dizer, jejua, faz propósito, vai para o monte. Graças a Deus, desde que conheci o Evangelho, nos primeiros tempos, eu sempre tive essa inspiração de ir para o monte, mas nunca para abençoar, buscar a benção, para abençoar o povo, assim, dessa forma, não. Porque o que nós temos que buscar, com certeza, é intimidade com Deus. Buscar
esta filiação para nos tornar servos de Deus. E servos e amigos de Deus. Que traduzindo ou trocando em miúdos significa a mesma coisa, ser discípulos do Senhor. Para conhecer a vontade dele para obedecer. E obedecer com alegria e com prazer. E claro, e negar a nossa própria vontade e a vontade do mundo, a vontade dos homens. Mas se a pessoa não recebeu esse chamado de Deus, ou se recebeu e não desenvolveu, não foi atrás, não foi em busca, não perseverou e não negou a si mesmo, não nasceu de novo, ela vai terminar fazendo a vontade dos homens. Ela é como está dito, né? É como bem é o sal que perdeu o sabor, será lançado fora e pesado pelos homens. Quer dizer, daí não abençoa ninguém. Não abençoa ninguém, o povo quer que abençoe. Ele quer um homem que tenha acesso ao altar de Deus, tenha acesso à presença de Deus, que ele orou, pediu e Deus obedece. Deus obedece, com certeza. Esse homem de Deus, olha o que ele pede, Deus dá ali na hora. É assim que eles querem. Isso que eles querem. Não, Jesus não fez isso. Pediram para ele assim, mestre, mostra-nos um sinal. Mas aí sim. Ele disse o quê? Uma geração adúltera e perversa quer sinais. Quer colocar Deus a serviço deles para eles crerem, pois não terão nenhum sinal, a não ser do profeta Jonas, que é de arrependimento. Vão se arrepender, vão se converter. Nenhum sinal será dado. Nenhum. O sinal que é dado é esse, se arrependa, morra para tuas vontades, e tu vai ver muitos sinais. Mas se não morrer para tuas vontades, não morrer para a velha criatura, para o homem velho, que quer agradar homens, fazer agrado para os homens. Olha como as pessoas correm para agradar quem está acima delas. Se esmere, quer dar um presente sem poder. Querem agradar para ganhar elogio, para ser reconhecido. É terrível, gente. É lamentável. Nós não temos que fazer nada para ser reconhecido por homens nenhum. Nós temos que fazer, sim, para os necessitados, para os fracos, para os oprimidos, para as pessoas, enfim, que estejam debilitados de uma forma ou de outra. Temos sim que fazer. Mas não para esses grandes, que já estão saturados, eles são super exigentes. Não, eu sempre detestei o puxa-saco, sabe? O puxa-saco. Essas pessoas que ficam bajulando. Nunca, graças a Deus, nunca fui de bajular ninguém. Não fui. Trato com respeito, com toda certeza. Isso eu trato. Como se diz assim, o que é tratar com respeito? Eu sei da posição dele, muitas vezes. Cumprimento, de boa, uma vez tinha um amigo meu, então, que nós andava junto ali. Aí ele se tornou deputado federal. Aí um dia, claro, e eu, na época, tinha até escandalizado, tinha saído da igreja católica. Aí ele me desprezou. E eu vi isso também. Eu vi isso em muita gente depois. Quando eu saí do sacerdócio, eu vi aquelas pessoas que diziam ser muito minhas amigas. E quando aconteceu tudo que aconteceu, me trocaram por M, com certeza. Então tudo isso foi necessário para... E eu, graças a Deus, sempre cuidei isso em mim. Sempre cuidei. Sempre, desde criança eu observava isso. Desde criança. Quando eu saía com o pai, tinha 6, 7 anos, e tinha pessoas que me ignoravam. Tinha um nojo de criança, eu acho. E tinha as pessoas não, que cumprimentavam o pai e faziam questão de me cumprimentar também. E eu ficava devendo obrigação para aquela pessoa de aquilo ali eu guardava na minha mente, sabe? Ele me reconheceu, ele me enxergou. Ele me enxergou. Quer dizer, o que significa isso? Significa, então, que a pessoa ela é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que não está preocupada em agradar só, mas ele tem os olhos voltados para os necessitados, para os fracos, com certeza. Com certeza. Mas, esse aí caiu no barro, se sujou, isso aí, não, agora esse aí é digno de desprezo, de varrer fora.
Nem vou chegar perto para não me sujar, senão vou perder minha reputação. Isso, graças a Deus, sempre tive cuidado, sabe? Sempre tive cuidado de tratar bem todo mundo. E principalmente esses que estão então machucados, esses que caíram, esses que estão sendo humilhados. Esses então que merecem e devem ter o nosso respeito e nossa consideração. Com toda certeza. Porque esses que têm o respeito, que têm o amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas esses que estão preocupados com a sua imagem, a imagem que o que vão dizer, o que vão pensar de mim, não. Tem uma passagem que o pessoal traduz equivocadamente na Bíblia. É o apóstolo Paulo, agora não lembro com precisão onde está, mas diz assim, fuja da aparência do mal. Eu rejeitei de primeira essa palavra. Primeiro, eu acredito que está mal interpretada. Fugir do mal é uma coisa, mas fugir da aparência do mal é outra. Se é para fugir da aparência do mal, então Jesus foi o primeiro. Ele está colocando, o apóstolo Paulo está acima de Jesus Cristo. Porque Jesus não fugiu da aparência do mal. Ele não fugiu da aparência do mal, tanto que ele foi confundido como um prostituto, como uma prostituta, como um beberrão, como um comilão, como um bêbado. E se ele quisesse se proteger da aparência do mal, não teria se envolvido com essas pessoas? Não, ele não teria ido. Claro que não. Porque rotularam ele. Anda só com a ralé, com a plebe, com os pecadores, com essas prostitutas. Quem são eles? Olha bem, esses pobres, preguiçosos, vadio, bêbado, drogado. Não. Homossexuais, ele não ia andar. Ele ia procurar as elites. Porque é fugir da aparência do mal. Ele não fugiu. Não fugiu. Ele foi sendo sempre ele. E por isso foi despertando a ira, a fúria. Eu vi. No meio católico, no meio dos pastores. Entre os padres, entre bispo, entre os pastores das igrejas. Tem que ver a atitude, como diz assim, como fazem aquilo que o apóstolo Tiago diz, que não é para fazer acepção de pessoas, mas ali se faz direto. Fazem direto acepção de pessoas. Direto. Mas é do mundo, né? É do mundo. Não tem como ser diferente. Não tem. Então veja que essas pessoas, elas se acham que são alguma coisa. Por isso o apóstolo Paulo disse, né? E outros apóstolos também falaram a mesma coisa. Você que se acha que é alguma coisa não sendo nada. Acha que tem alguma coisa sendo que o que nós temos que não recebemos. Tudo que temos e somos nós recebemos. Não tem. Tudo é dom de Deus. Tudo, querendo ou não querendo, aceitando, é dom de Deus. Com certeza. Tudo é dom de Deus. Com certeza. Então ninguém pode se envaidecer e se vangloriar. Vangloriar é glória vã. Não pode. Por isso ele só diz, só tem uma coisa que tu possa se vangloriar. Vangloriar não, tu pode se gloriar daí. Aí não é glória vã. É gloriar em me conhecer. Se me conheces, se sabe a minha vontade e me obedece, tu pode te gloriar então disso. Mas só por isso, mais nada. Porque tudo que nós somos, e tudo que nós pensamos até mesmo que temos, nada é nosso. Tudo foi recebido. Nem vou começar aqui a falar sobre isso, porque isso levaria uma noite toda. Para dizer um pouquinho daquilo que nós recebemos. E que a gente acredita que é nosso, que nós adquirimos, que nós conquistamos com as nossas virtudes, que isso é virtude nossa. Misericórdia. Misericórdia. Não temos nada.
nada. Ele já diz: servos inúteis, quando vocês fizerem tudo o que for mandado, forem obedientes a par e passo, ainda assim ainda são servos inúteis, porque fizeram só o que foi mandado. Quer dizer, não tem como ser diferente. Não tem. Né? Então, ele disse que uma coisa que faz diferença é aquelas, então, que são humildes, que procedem com humildade, que se reconhecem como servos, como servas, e, então, agem como tal, que se humilham, que andam se humilhando para Deus. Porque os homens arrogantes que se apoderaram do dinheiro e dos ditos bens dessa terra, esses são arrogantes. Mas já disse e vou repetir, esses estão direto 24 horas se humilhando para o Satanás, humilhados a ele, humilhados. E no final, Satanás e estes homens, junto com o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Misericórdia. Então veja o tempo tão curto que nós temos para ficarmos dando trela, dando importância para os homens corrompidos desse mundo, querendo fazer algo para agradar eles, para não sofrer crítica deles. Não, não, jamais, jamais. O que nós temos que ter presente são as palavras de Cristo Jesus. Isso tem que estar dentro do nosso coração, da nossa mente. Isto sim. Vinde benditos de meu Pai. Para o reino tomar posse, está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Está preparado para aqueles que são obedientes e que amam a Deus. Não, mas está dito lá que aquele que deu de comer para o pobre, que deu de beber para o pobre, que foi visitar que estava preso, que deu roupa, que deu não sei o que, aí tem gente que se lasca a fazer isso e acha que vão se salvar porque estão fazendo isso. Porque estão dando comida para os pobres na rua, porque estão dando roupa para os pobres na rua, porque estão visitando os presos lá no presídio. Nós já tratamos sobre isso. Esses bem-aventurados são, ele disse, que fizeram aos menorzinhos dos meus irmãos, porque creem em mim. Porque creem em mim. Agora, os presos que estão na cadeia lá, porque fizeram, aprontaram, mataram, roubaram, excederam, foram além, né? Agora eu vou lá visitar ele, eu vou ser santo porque eu fui lá visitar ele. Como está escrito, o apóstolo Pedro diz, eles estão lá pagando por que fizeram, não tem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma. Claro que não tem. Com certeza não tem. Agora, tem pessoas tão injustas lá dentro? Com certeza. Tem muitas pessoas que estão presas injustamente. Mas não pensa que, então, porque eu visito preso, porque eu dou comida para os pobres aqui, porque não sei o quê, porque o cara botou tudo fora. Aí, agora eu estou dando comida para ele, estou dando comida menorzinho dos irmãos de Jesus. Não, isso não é irmão de Jesus. Não. Agora, veja bem, gente. Nós temos que ajudar mesmo. Esses temos que ajudar, mas isso não vai me salvar. A salvação e a palavra que Jesus disse, por ter dado um copo d'água que seja o menorzinho dos meus irmãos, quer dizer, aquelas pessoas, já disse aqui e vou repetir, que perderam tudo porque confessaram Jesus, porque não negaram Jesus. Perderam tudo. Por exemplo, o padre não concordou mais, isso aqui não, eu estou servindo uma elite, eu estou servindo um sistema de governo aqui, eu estou só confirmando toda essa burguesia que está aí. Usando o nome de Deus para abençoar e legitimar um sistema injusto, perverso e pecaminoso, assassino. Então ele sai fora. Ele sai fora, todo mundo vira as costas para ele, ninguém dá mais a mínima, e ele vai seguir Jesus, né? E ele vai dar, não, eu vou andar com Jesus, eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar essa paróquia, eu vou deixar toda a segurança que eu tenho para seguir Jesus. Esse Francisco aí chamado de Papa, né? Ele podia muito bem salvar a alma dele. Pegar e sair de lá. Não, eu não vou ficar servindo esse sistema aí. Não. Ele já negou muitas coisas, podia negar isso aí também. Aí sim, não, eu vou seguir Jesus. Eu vou vou renunciar a esse cargo aí. Não é para mim isso aí. Não. Isso é um palácio. Jamais Jesus moraria num lugar desse. Jamais Pedro moraria num lugar desse. Qualquer dos apóstolos jamais aceitaria morar ali. Jamais aceitaria se ajustar, se enquadrar um sistema desse. Jamais!
Jamais. Né? Só mesmo homens corrompidos do palácio que fariam isso. Como esses evangélicos, a mesma coisa. Jamais Jesus ia aceitar o que esses homens aceitam. Jamais iria fazer o que esses homens fazem. Jamais. Só falta dizer ainda que sim, que ia fazer. De forma nenhuma. Isso sim é blasfêmia. Isso sim é heresia, da grossa, terrível. Mas, como eu disse, está tudo dominado. Infelizmente está tudo dominado. Mas se houvesse pessoas assim que deixassem tudo, não, eu encontrei Jesus, encontrei o Evangelho, não vou compactuar com o sistema aí. Foi o que Jesus fez. Foi ou não foi? Foi. Saiu, foi perseguido pelo judaísmo. Jogaram ele fora. Jogaram fora. E foram perseguir todos os outros. Já falei sobre isso. Pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que foram jogadas às feras, tudo. Quem jogou eles às feras? Porque eles não aceitavam negar Jesus. Porque eles, não, nós vamos perseverar. Perderam família, perderam tudo. E de fato muitos andaram pedindo esmola, pedindo água. Muitos andaram. E Jesus já preparou eles. Aqueles que acolher vocês, preparou os outros também, né? E quem der um copo d'água não vai ficar sem recompensa no dia do juízo. Então essas pessoas que nem conheceram Jesus, não conheceram, mas havia aquela pessoa que andava assim, sem nada, sem ninguém. Por que ele está assim? É porque ele tem uma fé, uma crença no Nazareno, um tal de homem que andou pela terra aí fazendo bem. Depois mataram ele, que era impostor e tudo mais, mas esses aí estão seguindo ele, são pessoas boas, aceitaram perder tudo, mas para crer neste homem. Mas tu ainda vai dar? Eu vou dar sim. Eu vou respeitar a fé deles, porque veja, tem que ser algo sério, porque ninguém ia largar tudo, aceitar perder tudo, perder família, perder terra, perder emprego, perder dignidade, ser jogado rua fora, no corredor das estradas, senão é uma coisa muito forte. Então ele disse que essas pessoas que acolheram, que deram alguma coisa para comer, uma roupa, enfim, não ficarão sem recompensa. Este sim. Mas não esse pessoal aí que vive tomando cerveja, cantando, dando gargalhada por aí afora, oprimido, votando Bolsonaro, depois vai fazer sopão pros pobres e achar que vão ganhar o céu. Os espíritas também, fazendo caridade, agora vão ganhar o céu, negando Jesus, chamando Jesus de mentiroso todos os dias. Como todos os evangélicos fazem. Todos os evangélicos fazem. E aí penso que depois vão fazer essas caridadezinhas aí, de dar um rancho, dar isso, daquilo, vão se salvar por causa disso. Porque Jesus disse que der para os outros. Não, nós temos que dar. Com certeza, as pessoas que estão nas esquinas pedindo ali, até mesmo aqueles fazendo malabares lá, e aqueles com aqueles tacos lá na rua, eu sou a favor que sim, que se dê alguma. Vamos usar do que use. E esses que juntam dinheiro e usam dinheiro, e tem muito dinheiro, eles não usam droga, mas eles corrompem os outros, logram os outros, exploram os outros, com certeza muito pior que os drogados. Com certeza. Esses ricos, opressores, gananciosos, eles são muito pior que os drogados. Certamente a condenação deles será muito maior. Muito maior. Porque colocam as pessoas, dominam as pessoas e dominam o nome de Deus também. Se apossaram do nome, como foi dito no início, né? Tomaram conta do nome de Deus para colocar a seu serviço. Escravizaram o próprio evangelho, escravizaram todos. E o pior é que eu digo, repito, né, que os padres, os pastores, aí de tudo, se prestam para isso. Se prestam, aceitam ser escravizado por um osso. Trocam a sua vida, a sua salvação por um osso. Uma garantia até ali. Até ali, ó. Pega essa porta larga aí. Infelizmente. Que tem de gente corrompida trabalhando para corromper os outros. Direto. O evangelho não é isso. Aí tomaram conta, não, só se salva dentro da igreja. Saiu da igreja, está perdido. Esse é um louco. Esse está condenado. Está condenado. Bem assim. Isso é elogio. Porque o que disseram para Jesus? Blasfemo. Até hoje. Os judeus aceitaram, não aceitaram. Mas estão ali em aliança agora com os católicos evangélicos, com a bandeirinha lá de Israel. É uma ironia, gente. É uma grande ironia. Uma grande ironia. Quer dizer, como pode? Como que Deus vai conceber isso? Vai aceitar uma coisa dessa?
Aqueles que mataram, perseguiram e odiaram o filho dele agora. Agora então os filhos que vieram hoje, que se dizem filhos de Deus, aceitam os algozes. Não, mas Deus perdoou, já disse, não existe perdão sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Os judeus que se arrependeram foram perdoados. Mas quem não se arrependeu jamais terá perdão. Não existe. Não existe. Só existe perdão para aqueles que se arrependem. Pare de zombar do nome de Jesus. Pare de zombar dos ensinamentos dele. Porque ele foi muito claro. Pregou no início do seu ministério. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora dizer que não precisa arrepender? Diz que está perdoado. Não. Só aqueles que se arrependeram. Esses alcançam a misericórdia de Deus. Mas sem arrependimento não existe. Tira teu cavalinho da chuva, diziam os antigos aí. Até hoje os que falam isso. Esqueça, não tem perdão. Só que, claro, né, essas crenças diabólicas largaram as portas para passar todo mundo. Para aí tem o dízimo, tem as ofertas, aí tem o status, tem tudo. Tem tudo e não tem nada. Jesus já disse, ganharam o mundo, mas perderam a sua alma. Acabou. Terrível, terrível. Não tem prejuízo maior que esse. Não tem, né? Então veja, nós temos que saber disso. Repito, isso é um direito sagrado que todos têm de saber. E um dever que eu tenho de dizer. Ai de mim se eu não falar. Ai de mim, né? Como foi dito para os profetas, e também o apóstolo Paulo disse isso, né? Estou livre do sangue de vocês, porque eu estou anunciando aquele que me foi mandado anunciar. Aquele que foi mandado. Não tem nenhuma virtude nisso. Eu tenho que obedecer de todo o coração. Entendeu? Mas então veja que esse sistema podre, perverso, assassino, ele tomou conta de tudo. Do poder, do dinheiro, da justiça, da religião, de tudo. Do nome de Deus. Ele se apossaram de tudo. O demônio, com as suas garras, né? Ele se agarrou de tudo. Agarrou em tudo. Aí tem o domínio. E aí ele tem sacerdote, ele tem padre, ele tem bispo, ele tem papa, ele tem os pastores aí, tem toda uma estrutura que é uma beleza. Uma estrutura que é uma beleza. Como tinha no tempo de Jesus. Ele disse assim, os filhos do diabo, fizeram do templo um covil de ladrão. Um covil de ladrão. Pensa que mudou? Não mudou. Está aí, implantado de uma forma terrível, pior que antes, com toda certeza. Isso eu vou repetir sempre. Pior do que antes, com toda certeza. Misericórdia. Então veja, nós precisamos vencer isso, superar, e para nós ultrapassar, então, a justiça dos escribas e fariseus. O que com certeza não será tarefa fácil. Não será. Por isso só é possível para os nascidos de Deus. Senão, como foi dito lá para o pessoal do tempo de Moisés, que eles até contemplaram a terra prometida de longe, mas nunca puderam entrar. Não puderam entrar na terra prometida. Até contemplaram essa terra. Até olharam de longe, mas não tiveram acesso. Não. E assim também é possível, por exemplo, aquele rico, ganancioso que morreu e foi para o inferno, ele lá contemplava o Lázaro no seio de Abraão. Mas é um abismo. Existe um abismo, não tem. Né? Então quem quiser salvar sua alma, ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Não caia nessa de achar que já está salvo. Não caia nessa. É porque eu me batizei, é porque eu não sou católico, é porque então eu não sou idólatra, é porque eu não... Não cai nessa. Não cai nessa. Vai, examina os evangelhos, abre o coração, te humilha para Deus e não tenha medo dele pedir o que ele quiser. Qual é o Isaac que tu tem? Qual é o filho que tu tem que sacrificar?
Onde está o teu tesouro? Hã? Qual é o tesouro que tem que negar? E aí dá um jeito, dá um jeito. Ele disse, se teu olho te escandaliza, arranca fora. Se teu braço te escandaliza, tua mão arranca, o teu pé corta fora. É melhor tu entrar sem isso no céu do que tendo os dois, o olho, duas mãos e dois pés e ser lançado no inferno. Então, examine com humildade o Evangelho de Cristo Jesus. Enquanto é tempo. Enquanto a porta ainda não se fechou. Porque, infelizmente, o Evangelho que está sendo pregado hoje nessas igrejas, chamadas cristãs, está totalmente corrompido. Completamente corrompido. Bom, tanto que ele disse, né? Serão transformados, feito 2 vezes mais filho do diabo. E nós tratamos sobre isso. O que quer dizer filhos do diabo? Justamente isso. Justamente isso. Porque aí vão aprender a colocar Deus a seu serviço. Não vão lá para obedecer a Jesus, para se humilharem ali. Não, vão lá para aprender a fazer, a falar, a orar, a pedir as coisas, para Ele fazer a minha vontade. Né? Terrível, terrível. Se tornaram deuses, para colocar o Jesusinho, a Mariazinha e outros mais a seu serviço. Faz dela uma madame, mas para estar a seu serviço. Ó, te fiz bonita, ó. Agora tu tem que fazer a minha vontade, me obedecer, me abençoar. Pede pro teu filho pedir pro pai dele. É bem assim, bem assim. Pede pro teu filho, Maria. E canto, e rezo, rezei tanto. Agora Maria vai fazer o que eu quero. Porque, olha, eu rezei. Rezei um terço, rezei um rosário todo. E fiz promessa, e andei descalço, e andei assim, andei assado. Paguei, acendi uma vela desse tamanho, vela de 7 dias, vela de 15 dias. Sei lá, dei uma vaca, dei um boi, deu não sei o que para a igreja. Agora a Maria vai interceder por mim, vai pedir pro filho dela. E o filho dela vai levar pro pai a notícia. Ó, nós temos que abençoar isso aí, porque... Que tal isso? Que tal isso? Então os homens são terríveis. Eles tiveram a petulância de pedir para Jesus, faz um sinal aí. Tu não é Deus? Tu não pode? Então faz. Se tu fizer, nós vamos crer em ti. Não foi isso que disseram lá na cruz? Tu decida aí, nós acreditamos em ti. Hã? O desaforo. Pensa que mudou? Não, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. As pessoas querem ver sinais. Querem ver sinais? Não faz nenhum sinal. Vão morrer na dureza do vosso coração. Serão enganados pelo espírito do engano, pelo espírito do diabo. Serão enganados. Vão seguir os mentirosos e vão falar contra a justiça e a verdade. Aliás, falar nisso, graças a Deus tem uma pessoa aí do nosso grupo que ela sempre fica botando aí no status passagens bíblicas. E tinha uma passagem que eu gosto muito, tá em Provérbios 6, versículo que eu não lembro. Mas fala lá assim, 6 coisas Deus detesta, e a 7ª ele abomina. Cuidado da tradução, né? A tradução aí tem umas que ela não diz bem assim, mas o certo é esse. 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª ele abomina, quer dizer, mais ainda. Que é a 7ª, então, é os mentirosos que divulgam mentira. Em cheio os bolsonaristas e Bolsonaro. Esses são abomináveis para Deus. Os abomináveis. Né? E estão aí posando de valente, se armando e tendo o seu ídolo. Esses aí estão sob a cegueira do diabo. Estes aí são os próprios que dão crédito à mentira e que saem divulgando a mentira, dando falso testemunho. Terrível condenação os espera, como está dito. Terrível condenação os espera. Tem. Infelizmente, não sairão dessa cegueira. Não sairão. Eles estão convictos e certos. Eles têm essa certeza, impregnadas pelo maligno.
Porque os homens de Deus também têm certeza, mas esses são colocados pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos dele. Não precisa ninguém testemunhar, não precisa ninguém dar testemunho, tipo assim, ó, não, o que estão dizendo, quero saber. Ah, mas Jesus perguntou, sim, mas por que ele perguntou? Para ele se firmar? Não, ele perguntou para ver o pensamento dos seus discípulos. Ele queria ver o pensamento dos discípulos, não ele sabia quem ele era. Ele sabia. E assim também tem que ser aquela pessoa que é de Deus. Que vão falar de mim, de bem, de mal, ó. Eu tenho que saber. O Senhor Deus já, então, me revelou, me deu o discernimento de quem sou eu. Então pode elogiar, pode criticar, pode dizer todo mal, pode dizer todo bem. Nada vai atingir. Nada vai. Porque a pessoa já recebeu do Senhor Deus Altíssimo a justa medida. Ele já revelou qual é a tua altura, qual é o teu tamanho, qual é o teu alcance e tudo mais. Então agora vocês vão dizer, tu é isso, aquilo. Eu sei que eu não sou. Isso eu não vale nada. Não, eu sei que eu valho alguma coisa. Para Deus eu valho. Agora para os homens não precisa valer nada mesmo. Para os homens, aliás, os homens que são de Deus, para os homens do mundo não vale nada. Então os homens, por medo, né, de não valer nada, eles fazem tudo para agradar os homens. Fazem tudo. Fazem tudo. Eles ficam juízes, eles ficam padres, eles ficam militares, eles ficam tudo para agradar, para bajular, para receber, então, o reconhecimento e, claro, as vantagens também que vêm junto, com certeza. Mas Jesus já disse, negue-se a si mesmo e não aceite, claro, nada disso, se desfaça, largue tudo. Porque ele disse, eu vou vestir vocês, eu vou proteger vocês. E aqueles que me ajudarem serão grandemente abençoados. Mas aqueles que me negarem também serão negados no dia do juízo. Não foi isso que ele disse? Quem der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante do meu Pai. Ou os anjos de Deus também darão testemunho naquele dia. Tem coisa mais linda? Podemos querer outra coisa a não ser isso? Ou vão querer o testemunho dos homens? O elogio dos homens? Vamos querer a avaliação dos homens, os critérios dos homens? Vão querer, então, sermos julgados e avaliados pelos homens? Perversos, corruptos? Dominados pelo maligno? É esses os critérios que eu temo? Esses são os olhos que eu estou preocupado em agradar? Não. Jamais deve ser. Conhecer para amar e amar para obedecer, e só é possível obedecer amando, e amando muito. Amém? Fiquemos por aí. E então, vamos meditando nessa palavra, até sexta-feira, quando então estaremos de volta. Amém? Mas valorize a sua vida. Se ame e não aceite se perder, mas com os critérios de Deus. Não com os critérios do mundo, critérios das religiões, dos ministérios criados pelos homens. Para colocar Deus a serviço deles. Não. Com os critérios do Deus Altíssimo. Com humildade e com um coração aberto, pronto para ser despojado de tudo que essa terra pode oferecer. Sem temor. Temos que querer a vestimenta nova, a roupa nova, alvejada, limpa, pelo sangue do Cordeiro, aí sim. E não pela desse mundo perverso, corrupto e mentiroso. Misericórdia. Amém? Querido Pai, amado Senhor, está escrito que o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, tendo vindo a este mundo, obedeceu o Pai e obedeceu até a morte de cruz. E diz lá que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Bem, que nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, meu Deus, por certo, aqueles que também em tempos de hoje se entregarem, se abandonarem seus cuidados e confiarem na sua palavra, no seu evangelho, certamente a oração que o Senhor fez em João 16
estará valendo e valendo muito. O Senhor disse: Pai, eu oro não só por esses aqui, mas por aqueles que haverão de crer no teu nome, aqueles que haverão de crer no teu evangelho, no evangelho que eu anunciei. Bendito seja, Senhor, por ter orado por nós. Chegou a nossa vez. E certamente chegará a vez de outros tantos que virão depois de nós. Já vieram uns e foram fiéis, perseveraram até o fim e foram salvos. Chega a nossa vez, Senhor, que então sejamos sim corajosos, o suficiente e valentes, como está escrito, para nos arrepender de ter servido a um sistema pecaminoso, assassino e bandido. Nos arrepender de ter tornado, aceito, então concordado e aceitado o suborno do maligno para ganhar algumas vantagens, título, para ganhar uma posição social, para ganhar uma garantia nesse mundo, meu Deus. Não, Pai, que tenhamos a valentia, a coragem suficiente para negar tudo, para ficar só com o Senhor. E assim, então receber em abundância, boa medida, sacudida, transbordante, da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu amor. E aí sim a paz então estará garantida em nossos corações. Tudo isso para a grande glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele o domínio, o poder e a majestade para sempre. Um abraço e até sexta, então, às 20 horas, nos permitindo o Senhor.